Salve, salve, meu querido George! Como vai? Muito bem. Tudo E bem. melhor sempre quando eu te vejo, né? É, bonito isso, né? Você sabe, eu repito isso constantemente, É. porque já é, para mim, na verdade, faz parte da minha rotina em relação ao amor que eu tenho por você. Então eu tenho que repetir. Obrigado, George. Sempre um prazer, viu? Né? Vai. A Raquel fala tantos te amo como eu falo? Não, né? Não fala tanto assim. Isso Não. pode gerar ciúme, né? Ela é mais econômica. Ela é mais econômica que o senhor. Você é muito amável. Enfim. Amável. Vamos trabalhar, né? Vamos Vamos trabalhar que é um pouco melhor, né, George? O pessoal não tá aqui querendo saber disso, não. Não. Dos nossos bastidores. É, da nossa relação amorosa, não, mas eu perdi o gancho estúpido que eu faria para apresentar nosso convidado. Mais estúpido que os meus ganchos? Não, claro que não, mas tá ótimo. Mas eu ia... lembrei, eu ia perguntar se você veio de terno hoje. Não. Não, deveria. Até porque os meus dois ternos não cabe. Não é. Eu já falei aqui que outro dia eu tive que usar terno, eu tive que alugar o terno, porque eu não tinha. Não, desistia. Eu tinha, mas não cabia mais, graças a Deus que eu emagreci, não, porque eu engordei, mas não tinha. Fábio Melo, seja bem-vindo, jogando e conversando de terno conosco aqui. Obrigado, Eric. Muito legal, George. Legal estar com vocês aqui. Eu ia colocar um blazer também, para vir alinhado com o livro, mas eu achei que do jeito que tá, ficou bom. Muito bem. Estamos gravando nesta segunda-feira, 6 de maio. À noite, logo menos, o senhor estará lançando o seu livro, Jogando de Terno. Daqui direto para a livraria. Fábio começou a carreira, foi base do São Paulo, estreou pelo São Paulo, depois foi Atlético Paranaense, Juventude, Galo, Fluminense, Figueirense, tem um monte de clube na carreira. Pode falar os clubes de outros centros também, porque é uma riqueza. Danúbio, Brasiliense, Paulista de Jundiaí, Náutico. Náutico, é verdade, Náutico também. Danúbio do Uruguai, né? Danúbio do Uruguai. Caraca, que espetáculo. Acho que eu passei por todos agora. Não, faltou aqui o Ilha da Madeira, União da Ilha da Madeira. União da Ilha da Madeira. Time do Cristiano Ronaldo. Ele comprou uma época esse clube. É verdade. Aí chegou no Figueirense e se aposentou em 2005. Tava com quanto? 20, 30 anos? 30 anos, Eric. 30 anos, Jovem. Jovem pra caramba, pra aposentar. Parou e aí começou o Fábio Melo vindo de terno pra jogar de terno. Começou a carreira e hoje, já desde... Vou pegar aqui a data certa. Já são quase 20 anos. 18 anos. Praticamente quando acabou ali, você montou a FMS Gestão Esportiva, que aí vem esse lado do Fábio de cuidar do atleta, é isso, de olhar o atleta, aí como a gente fala aqui, né, como produto, como um ativo, né, importantíssimo a ser tratado, que combina também com o lançamento do livro, né, Fábio? É isso, Eric. Eu completo esse ano 49 anos. E dentro desses 49 anos... 49, mentira. Mas tudo bem, vai. Tá com cara de 35. 49. Beleza. Nada como ter cabelo, né? Ah, que beleza, né? É algum comentário em relação a eu não ter cabelo? Nós dois, vai, segue. Então. E vejo essa trajetória toda como alguns ciclos, né? De categoria de base. Primeiro criança, sonhando em ser jogador. Depois dos 12 aos 19... sofrendo para tentar ser jogador. Da minha peneira, essa é a verdade, um processo muito comum de tentar ser aprovado, mas eu fui aprovado logo no meu primeiro treino. Então foram alguns anos de categoria de base até chegar naquela transição de atleta profissional. E acabou dando certo. Foram depois mais 10 anos como atleta profissional, numa carreira muito real de atleta profissional. Porque às vezes o menino, ele quer ser jogador, mas ele quer jogar em 8 clubes no Brasil e nos grandes da Europa. E ser jogador é uma escolha, é uma profissão. E você tem que escolher ser jogador para poder um dia chegar nos principais clubes do país e do mundo. Então a minha trajetória como atleta profissional é muito real. Muito, né, eu joguei em clubes de Série A, Série B, Série C. Joguei na Série B de Portugal, na Série A do Uruguai, e foi a escolha que eu fiz como profissional. E num momento importante ali da minha vida, 30 anos, numa decisão muito difícil, mas que foi muito importante para mim, chamei meus pais, meus irmãos, minha esposa, e eu estava muito disposto a encerrar aquele ciclo muito jovem ainda. 30 anos, ainda tinha
condição de jogar mais 5, 7 anos, nunca tive lesão. Era um jogador que evitava choque, eu não era muito de dividida, né? Eu era um jogador mais técnico, isso está totalmente fora de moda, hoje é intensidade e tal. Então eu já estava com essa visão já há algum tempo. E acabei voltei a estudar, fiz um curso de gestão esportiva, emendei uma pós-graduação e fui me preparar para ser alguma coisa. Porque eu não sabia que eu ia ser empresário. A minha ideia era voltar para o clube de uma forma, numa posição diretiva. Fui assistir algumas palestras, o Rodrigo Caetano foi a primeira palestra que eu assisti, ainda lá em 2006, 2007. Hoje o Rodrigo está na CBF e é uma grande referência, uma inspiração, assim como outros executivos também. E os meus amigos, que eu tinha jogado junto, que me deram a oportunidade de me transformar em empresário, que foi uma geração... Eu joguei no Paulista de Jundiaí em 2004. Foi um time que foi vice-campeão paulista. E numa final contra São Caetano. Eu fiz um bom ano em 2004 e fui pro Figueirense em 2005. E essa geração do Paulista foi campeã da Copa do Brasil. Sim. Em 2005. E eu parei de jogar em 2006. A hora que esses meninos se despontaram... É que era uma molecada mesmo, né? Aquele time do Era Paulista Vitor muito... goleiro, era o Hever, Verdade. era o Márcio Mossoró, Christian, volante do Corinthians, Danilo, zagueiro do Palmeiras. Era um timaço. Eu acabei virando empresário de alguns deles, amigos e padrinho de outros, e me transformei em empresário. A partir dessa sua trajetória, né? Tudo que você falou, o atleta real, né? Você viveu isso. E hoje, com a sua experiência como empresário, qual a sua análise sobre a formação do atleta no Brasil dentro de uma perspectiva integral nessa formação? Jorge, esse é um assunto que ele merece uma discussão... Um podcast inteiro. Não, mas ele merece... Ele merece... A CBF, a Federação Paulista, ela deveria ter semanalmente um encontro entre os clubes para esse desenvolvimento. Porque hoje o atleta, para ser... Um atleta de base, para ser um atleta profissional, ele tem que abrir mão dos estudos. Essa é a grande verdade, na maioria das vezes. Porque a exigência ela é tão grande... Não dá tempo, né? Não dá tempo de estudar. Isso estou falando da minha época. Eu estudava... Você se formou junto na escola ainda, junto... Na verdade, eu fiz o terceiro... Bom, com 16 anos, o meu irmão foi para os Estados Unidos estudar. Com 16 anos, a minha irmã foi para a Inglaterra estudar. E com 16 anos, eu fui para o Bilac à noite... Fazer o supletivão ali estudar pra aguentar... o primeiro, segundo e terceiro, para jogar ainda a Copa da ANAP, pelo Bilac, que o Bilac era um fenômeno, timaço, né? E foi a escolha que eu fiz. Porque senão, não dá para você conciliar. Terminei o terceiro colegial no Bilac e passei na OSEC, na FEFISA e na FMU Educação Física. Fiz 2 anos de OSEC, que é a Unisa, né? E a hora que o Tele e o Muricy me sobem para o profissional, eu não tenho nem... Eu não tenho escolha. Eu quero ser jogador. Você pega o Hendrick, Estevão, hoje com 16 anos de idade jogando profissional. O pessoal, né? da universidade. Vitor Roque morando... E nós tínhamos uma pessoa que era importante dentro da política de São Paulo e era reitor da Unisa. E ele fala, Fábio, eu não tenho o que fazer. Então é uma escolha ser jogador. E você não tem essa formação integrada. Eu acho que está muito melhor agora. Eu acho que o Palmeiras, o próprio São Paulo, o Esfera, que é um clube formador, eles têm revolucionado e têm insistido nisso. Não à toa, esses meninos do Palmeiras chegam e sustentam a responsabilidade. Mas aquilo está muito distante ainda de ser um modelo para o futebol brasileiro. Meninos que estão em clubes do interior, em clubes de formação. Né? Sem estrutura do sem próprio estrutura clube, alguma. né? Então ainda há eu acho que há espaço para a gente criar regras e incentivar. Porque a educação, ela é a base de tudo. Que é o momento que eu estou entrando agora, com 48, com 49 anos, que é o novo ciclo que eu estou investindo em mim e na minha empresa. Que é tentar associar a indústria do futebol com a educação. Com curso, com palestra, com livro. Nem falamos, tem o curso da SPM também, né? Tem o curso da SPM agora, começa dia 15 de maio, acabam as inscrições, primeira aula dia 16 a 24.
Deixa eu aproveitar então e dar um presente pra Ah, vocês. Opa! é isso, hein? Esse aqui eu trouxe para vocês. Por falar em Eric, formação integral do Jorge, atleta. Colou. Oh, que Muito bacana. bem, já temos o que ler hoje. E aquele tá de Começando terno hoje. mesmo, Ah, sim. É uma leitura muito gostosa, com um vocabulário, com uma linguagem espetacular. Mauro Betting e Luca Bop Foi uma duplinha, foram também, mestres precisa e ser- geniais. Prefácio do Kaká. Prefácio do Kaká tá lindo, toda vez que eu leio eu choro. E depoimentos de pessoas importantes, tanto da minha trajetória quanto da indústria do futebol. Então tem depoimento do Mauro Silva, tem depoimento do Wagner Mancini, do Vitor, do Hever, do Rodrigo Caetano, Alexandre Matos. Então tem muita gente Que boa. bacana. Que Da bacana. Érica, que é a coordenadora da SPM, do curso de administração. Então a gente Xará. traz um conteúdo talvez pioneiro para a gestão de atletas, para a gestão de clubes, de alguém que viveu diversas realidades do futebol. Porque o futebol ele não é só São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Inter e Grêmio e Cruzeiro e Atlético. Não? Futebol é muito maior do que isso, né? Esse pode ser o sonho, pode ser o objetivo, mas não é só isso. Então, mas Peraí, deixa eu só. Tô, claro. Continua, tá? Eu vou parar para ler aqui. A gente volta pro... Não, mas já tá à venda, Fábio? Como é que. Só para quem tá vendo agora. Teve aqui, a pré-venda. Teve a pré-venda. Teve a pré-venda e agora, a partir de hoje à noite, nas livrarias. A partir de hoje, segunda, então você já tá vendo na terça o podcast, então tá tudo em ordem, Tá já tudo tá à em venda ordem, nas tá livrarias também, jogando de terno, vou colocar aqui, Opa. não tô com o retorno aqui, mas tá aqui, jogando de terno, para quem quiser se aprofundar ainda mais sobre história, né, e o entendimento disso que o Fábio tá trazendo, né, que é exatamente a formação do atleta, que é uma coisa ainda, e esses bastidores de... né? Não bastidor no sentido de querer saber curiosidade, mas exatamente de como é o dia a dia dessa profissão, né? Porque a verdade, Eric, Jorge, que a indústria, ela conhece pouco o trabalho dos agentes. Os agentes, eles não são alvo de... Como é que eu posso dizer? De um entendimento maior. Quando um agente vai dar a entrevista, ou é para ele explicar uma negociação que foi meio polêmica, ou falar de algumas negociações bombásticas, vamos dizer assim, né? Mas falar sobre a estrutura de uma agência, sobre os processos de uma agência, sobre o porquê de algumas tomadas de decisões que às vezes você vendo de fora, às vezes não faz sentido. Então, nesse caso, nesse livro, eu falo da trajetória do Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, que nós jogamos juntos em 2004. O Vitor era o terceiro goleiro do Paulista de Jundiaí. Foi o atleta que me deu a oportunidade, me transformou em empresário em 2007. Foi vendido para o Grêmio, se transformou em ídolo lá. Recusou a proposta da Fiorentina para ser eternizado. E em 2010 ele não é convocado para a Copa do Mundo, com a imprensa ao vivo na casa dele. O Dunga convoca Júlio César, Gomes e Doni. Aí a tomada de decisão de sair do Grêmio para o Atlético Mineiro, o que foi essa negociação, para depois se transformar em São Vítor, para depois parar de jogar e se transformar num gerente, hoje executivo. Então a gente traz a realidade dessas trajetórias. Assim como a do Gabriel Veron, que é um menino que foi eleito melhor jogador do mundo com 17 anos, quebra todos os recordes ali internamente. A gente faz um contrato com o Palmeiras de 5 anos para atingir bônus. No primeiro ano ele atinge tudo, pô. Então, e aí eu fui lá em Natal conhecer a realidade do Veron. Então o Veron, ele é um herói. Ele não dá problema. Os problemas dele são pequenos perto de onde ele saiu. Então o entendimento desse ser humano, além do atleta, do ativo, como o pessoal fala, ele é fundamental para fazer a gestão. E isso não é responsabilidade só do agente. Isso é da família, em primeiro lugar, depois do clube, depois do agente, e se pudermos todos estarmos juntos numa mesa, o único objetivo que tem é potencializar o atleta. Se o clube ou a família, alguém estiver com um objetivo diferente desse, alguém está errado, pô. Né?
Então, é isso que eu quero tentar trazer, propagar. Primeiro, é dar voz e explicar que dentro dessa atividade existem bons agentes. O que falam dos agentes não combina comigo e não combina com a maioria dos meus amigos e quem atuam. Como em toda atividade tem os bons e tem os não tão bons, né? Mas que não dá para generalizar. Então, eu estou muito feliz com esse momento. Oh, que legal. Então, é por isso que aproveitando essa sua bagagem, né, e o lançamento do livro, curso na SPM, trazendo luz para uma área, como você falou, que nem sempre ela é compreendida da maneira como ela poderia ser compreendida e deve ser compreendida. Por isso que eu volto na questão da formação integral, que você tocou no aspecto do ser humano, que em muitos momentos ainda é visto como um produto, como um ativo, né? E você foi atleta, e você é um ser humano, você deve ter passado por vários dos desafios. E aí, quando eu falo da formação integral, é num olhar justamente dentro do que você falou. Várias pontas são importantes para que esse atleta possa vir a, por exemplo, potencializar e realmente ser um cara, um atleta de ponta e etc e tal. Mas dentro dessa formação integral, e com esse olhar que você falou, que alguns clubes já têm essa preocupação, como é que o mercado europeu, principalmente, ele enxerga o mercado brasileiro atualmente? Quando ele, mercado europeu, cada vez mais exigente, né? A gente vê, por exemplo, quando eles vêm aqui para buscar um Endrick, né? Tudo que eles observam, assim como foi com outros atletas. Como você vê essa questão da nossa formação e a exigência cada vez maior do mercado europeu na busca por atletas? Jorge, primeiro, o atleta ele não pode deixar de ser visto como ativo, né? Não vamos romantizar aqui, ele é um ativo importante para todo mundo, né? Se a gente puder humanizar um pouquinho na tomada de decisões, esse é o caminho. Legal. Em relação à formação e o olhar de fora, eu já ouvi em uma outra palestra que os clubes europeus eles têm evitado contratar jogadores brasileiros. Lógico que os expoentes, como o Endrick, Estevão, os fora da curva, eles vão ser sempre a primeira opção mundial. Aqui a gente tem uma formação muito importante. E eu acho que esses dois meninos, eles vão brilhar muito ainda. E acho que o Palmeiras dá essa bagagem, e esse suporte para eles brilharem fora daqui. O que eu acho que vai acontecer de movimento da indústria é que os clubes europeus eles farão cada vez mais parcerias estratégicas e entrarão também na formação dos atletas aqui no Brasil. Em alguns clubes, em alguns momentos, a gente vê o Botafogo sendo comprado por um grupo europeu. Você vê o Bahia sendo comprado pelo principal grupo do mundo. Nesse final de semana, eu estava no Rio de Janeiro e conversei com o diretor da base do Bahia, que talvez seja um dos principais gestores, que é o Marcelo Teixeira, e ali tem um olhar também de formação no todo, né? Isso. Então eu acho que os clubes europeus passarão a fazer ou comprar ou vão criar identificações, parcerias sólidas e entrar na formação. Porque acho que só o modelo brasileiro, de formação do Brasil, a gente ainda não tem a capacidade, talvez, de ter esse olhar. Uma entrevista recente do presidente do Atlético Goianiense, eu não sei se vocês viram isso, ele fala dos atletas da base. Assim como ele falou de outras modalidades. Mas os atletas da base, eles merecem um olhar e uma atenção para uma formação mais ampla. Hoje o celular, a rede social, ela impacta demais, né, no que o outro vai pensar, ou na forma de você se colocar, ou de você se expor. A minha visão é que esses clubes europeus virão com parcerias efetivas e entrarão no todo, não só pontualmente na contratação. Ele passa a ter uma visão, vamos dizer assim, do todo, né? Ele passa a acompanhar o processo como um todo. Eu acredito que sim. Vai colocar profissionais, vão inserir profissionais na formação, e aí tem algum tipo de prioridade a hora que alguém se destacar. Por isso que você entende, desculpa, Ericão, só para concluir. Por isso você entende que esses grandes grupos,
Um dos objetivos estratégicos será esse também em mercados potenciais como o nosso, para que eles possam vir a potencializar o resultado ao ter um determinado atleta, por exemplo, indo para um Manchester City em algum momento. Ia dar esse exemplo. Não adianta tá. o Manchester City, que é o principal grupo do mundo hoje, tem 12 clubes, 13, compra o Bahia. Ele não vai olhar só o destaque do profissional para levar para o... Ele tem que preparar a base, a formação. A hora que ele chega no profissional do Bahia, ou nem chega no profissional do Bahia, ele já vai para os principais grupos do clube, já vai para os principais Clubes do grupo. clubes do Boa. grupo, né? É. E pronto na formação, na educação. Porque não é só jogar. Não adianta só saber jogar. Tem toda uma estrutura emocional de entrevista, de educação. Você vê, às vezes, uma evolução, não só na parte física das pessoas, mas os jogadores que atuam fora, dando entrevista em italiano, dando entrevista em espanhol, dando entrevista em inglês. Eu acho que é isso que vai acontecer. Não sei em quanto tempo, mas eu acredito que esse vai ser o movimento. Você acha... eu lembro até hoje, eu comentava pelo UOL a Copa em 2014, e eu lembro eu tava comentando o Itália, França e Alemanha, que faz oitava de final, quarta de final antes do Brasil e o famoso Brasil e Alemanha, né? O Brasil ainda não tinha passado da Colômbia. E eu lembro de ter comentado no jogo, eu falei assim, olha, intelectualmente o Brasil não consegue ganhar nem da França nem da Alemanha. Eu via jogadores preparados para entender o jogo, para lidar com as emoções do jogo, para tudo. E aquele jogo, para mim, acho que foi um dos melhores jogos da Copa, esse França e Alemanha, porque foi um jogo extremamente difícil num calor do Rio de Janeiro ali da época de inverno. Enfim, foi um jogo que taticamente foi um jogo espetacular e tecnicamente também. Jogaço. Foi um jogo fora de propósito. E eu faço esse preâmbulo para te perguntar isso. A gente tem hoje um gap intelectual para entender, tem um abismo intelectual também para entender o jogo, para fazer. Eu vejo muito, acompanhando a entrevista do Abel aqui no Palmeiras, ele fala um pouco disso, né? Sem botar tanto o dedo na ferida, acho que desse jeito, senão ele seria de vez expulso do Exonerado, país, né? Exonerado, persona não grata e tal. Mas ele fala um pouco disso de entendimento de jogo e tudo mais, coletivo, como sociedade, e muitas vezes ele usa esse termo. Você acha que a gente está essa defasagem intelectual também em relação à Europa? Eu acho. E seria muito legal se o Abel e a comissão técnica dele criassem um curso para treinadores e para formação de treinadores. O Eric deu um sorriso agora. Não, é que eu tô rindo, porque os caras já ficaram bravos que ele lançou o livro, cara. Que é um espetáculo. Mas a gente não pode entrar nessa. A gente tem que estender o tapete vermelho pro Abel. Né? Que eu torço até, se um dia o Jorge Jesus puder voltar pro Brasil, o que ele fez no Flamengo, só que ele fez em um ano, né? E você ganhar sempre é muito difícil. Que o Abel tá fazendo, que é ganhar sempre, a todo momento. Né? Eu fui na final do Campeonato Paulista e o Palmeiras, ele sabe que ele vai ganhar. Parece que é impressionante isso, né? E o Santos, um bom time. Então, o Abel, eu acho que ele escancarou isso, né? Por outro lado, eu também acredito que nós temos bons treinadores. Não, sem dúvida. Não existe só o Abel de bom treinador no mundo. Pelo contrário, ele é um ótimo treinador, tá começando a carreira. O treinador do Red Bull veio, Caixinha e tá legal, só que é uma outra... É um outro panorama. De jogo, É um outro panorama também. Ah, sim, de situação. Aí eu acho que o Atlético Mineiro acertou no Milito, né? Claramente. Tá dando indícios de que o São Paulo acertou no Zubeldia. Então... Agora estamos falando só de estrangeiro, né? Então, mas é o ponto. Mas o que tá dando certo, ele precisa ser explorado. A gente precisa entender o que tá dando certo. Agora, a comissão técnica dentro do Palmeiras, ela é uma parte importante dentro da estrutura do Palmeiras. Sim. Eu fiz um curso na Federação Paulista ano passado e o último dia de aula foi na academia do Palmeiras, no auditório deles. E nós tivemos uma aula das 8 da manhã às 5 da tarde. A cada 1 hora ia um departamento
expor o dia a dia deles. Então, o Palmeiras, gente, ele não ganha por acaso. O Abel tem muito mérito, muito. Ele é a Mas personificação, a vai. estrutura que o Abel recebe de todos aqueles profissionais do dia a dia, do que é um jogador chegar no Palmeiras, 8 horas da manhã, que ele não vai para pegar a roupa, ele passa pela fisiologia, vê como é que tá o corpo, analisa como é que foi o jogo, como é que foi o último treino e tal, ele vai... É uma coisa impressionante. E é esse tipo de informação que ela deveria ser propagada, né? Ele é... Quem sou eu aqui para falar para o Palmeiras propagar isso? Talvez seja a receita do Talvez bolo, seja né? estratégico, é a receita da Coca-Cola do Palmeiras. Mas eu vejo o Palmeiras muito acima nos processos do dia a dia. São Paulo ganhou a Supercopa? Ganhou, Faz legal, jogaço, e precisa ganhar de novo. Então ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa e precisa ganhar sempre. Assim como o Corinthians precisa ganhar, que está distante, né, dentro de uma realidade. O Santos caiu para uma segunda divisão, falando dos clubes paulistas. Então, Abel deve e já tem um tapete vermelho, e como se eu tivesse uma instituição para desenvolvimento do futebol brasileiro, traria o Abel para falar, ó, como é que você pode colaborar? Porque ele virou um grande nome pra gente, por esses 3, 4 anos que ele tá aqui, que vai ficar pra eternidade, pô. Sim, Sempre vai ser lembrado, né? sim. Aí, veja, quando você mencionou o Marcelo Teixeira, né, do Bahia, eu até compartilhei entre nós, né, em determinado momento, um post que ele fez no LinkedIn, e ele preocupado, ele expõe algumas preocupações em relação à formação, como ele está vendo o nosso futuro como um mercado importante, né, do futebol, em relação tanto à qualidade quanto à quantidade de jogadores. E aí você traz e expõe aqui algumas dessas situações nas quais, por exemplo, a gente tem ainda uma série de lacunas, né? E esses grupos cada vez mais de olho da ponta a ponta, né? Pega o grupo City, eles estão do olho ponta a ponta. Dentro de tudo isso, ao observar cada uma dessas pontas do chamado ecossistema, você vê que nós estamos atrasados quantos anos em relação, por exemplo, ao futebol europeu? Não estou falando na questão econômica, estou falando nessa questão toda, desde a formação, passando por todas essas etapas, que nem você comentou, poxa, processos, o Palmeiras, que pelo visto é um oásis no meio do deserto atualmente, tem processos, tem uma série de pontos que até comprovam a famosa frase do livro, o título do livro do Ferran Soriano, né? A bola não entra por acaso. Quantos anos você vê que nós estamos atrasados em relação ao futebol europeu? Até com essa chegada de técnicos estrangeiros aqui, trazendo muitas coisas que nós não tínhamos como, né, conhecimento e nem ciência disso. Quantos anos você vê? Jorge, eu vou um pouco mais além. Eu acho que o futebol está tão atrasado quanto a educação, quanto a cultura, quanto a segurança, quanto a tudo no nosso país. Então o futebol ele é um reflexo também da nossa sociedade e do nosso país. Pô. E eu vejo o futebol ainda como uma chance e uma plataforma importante para ajudar a transformar. Agora, a gente está num momento... Porque fazer base, você formar 100 atletas, 120 atletas, 200 atletas, eu não tenho ideia de quanto hoje é uma categoria de base que vai do sub-9 ao sub-20. Se a gente fizer, aí são 10 anos, são 30 atletas por categoria, a gente está falando de 300 atletas. Eu tenho 2 filhas. É difícil? É caro? Né? Você imagine formar. Então a formação ela é muito cara também. E a gente está num momento de uma grande oportunidade dos clubes também trazerem o poder, entre aspas, do futebol brasileiro para eles, que é a constituição de uma liga. Eles, clubes, não conseguem se entender. Existem 2 forças com interesses diferentes. É a mesma coisa que eu falo do papel dos agentes. Então, se o agente, o pai, a mãe,
o diretor do clube e o menino tá ali, só tem um objetivo. Alguém vai estar errado. E quem é que está errado nesse objetivo de transformar o futebol brasileiro em negócio? Nós temos a lei da SAF, que foi uma alternativa para Pagar a dívida. pagar dívida e evitar a falência de grandes clubes. Cruzeiro, Botafogo e Vasco. E aí nós temos outras SAFs que tem América de Natal, Inter de Limeira, Paysandu. beleza, tá ok, mas as três foram para salvar da falência. Que só o Cruzeiro, hoje, merece o nosso respeito. Porque Botafogo e Vasco... Passado, né? Hã? Merecia. Vamos ver agora com a gestão nova. Não, com o Paulo André e com o Ronaldo, sim. com o Paulo André e com o Ronaldo, eles são os maiores exemplos de SAF, Sim. Como gestão. como gestão. Como gestão. De Foi até a coluna honrar, que eu fiz a máquina. de honrar o que eles combinaram a partir do momento que eles assumiram. E entre o Pedrinho, que é tão sério quanto o Paulo e o Ronaldo, e o Pedrinho, além disso, ele ama o Cruzeiro, né? Não que o Ronaldo e o Paulo, mas eu acho que é uma identificação Não, muito de torcedor, né? É diferente. Mas o Pedrinho é gênio como empreendedor e como gestor. Aí a gente cria uma alternativa de SAF e os clubes não entregam essa seriedade pra gente. Botafogo, isso porque tem boas pessoas também liderando em alguns cargos lá. No Vasco tá esse turbilhão entre associação liderada pelo Pedrinho e 777, né? E os clubes, no momento de transformar o futebol brasileiro num negócio e trazer, eles não conseguem se entender. Então, como é que vai investir na base? Porque vai depender de dinheiro. E a hora que esse dinheiro realmente entrar no cofre dos clubes, qual é O destino disso aí? É centro de treinamento, que nem fez o Red Bull agora, Bragantino, que parece que ficou maravilhoso. Vai ser na formação? Ou vai ser para contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo? Ou treinadores... a gente não sabe. Então, o imediatismo ainda impera, porque a pressão da torcida por resultados, às vezes da imprensa por resultados, senão não dá tempo de você executar o plano todo. Então é muito difícil. Eu não estou na cadeira dos presidentes para vir aqui e falar com propriedade o porquê que não deu certo. Assim como muitas pessoas não estão na minha cadeira para falar com propriedade, porque eu tomei algumas decisões de negociações. Qual que é o objetivo disso? Então, peraí, você é o representante dos clubes, você é o representante dos agentes, você é o da imprensa, vamos criar uma comissão aqui, vou entender suas dores. Onde que, talvez de fora, eu possa contribuir para o seu desenvolvimento. Porque não é só o presidente que pode contribuir, dar entrevista e falar dos agentes. Eu, como agente, me sinto totalmente capaz de dar uma sugestão para os clubes, para o presidente da CBF, para o presidente de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, para contribuir. Não é cargo e posição que te faz maior ou menor. É a sua competência, é a sua educação, é a sua visão de negócio. É a forma como você se comunica, como você respeita, como você é humilde, entende a opinião do outro. Agora, porque a gente você não serve para... Não. Ou você é presidente e você vai mandar? Também não. Então, eu acho que tem o momento do futebol brasileiro, ele precisa de debates para a gente construir. Vai ter um evento agora de futebol que está lá, premiações. Melhor executivo, 3 nomes. Melhor treinador, 3 nomes. Melhor departamento de análise, 3 nomes. Pergunta se tem os 3 melhores agentes. Que não estou entre os 3 melhores agentes. Para mim só a citação, tudo né? bem. Nem se considera o agente parte do sistema, do Tiram, ecossistema, né? excluem uma parte importante que é dentro... Os agentes, eles são os motores dessa indústria. Que
também ela, pela falta de regulamentação, ela tem muita brecha para que os agentes sejam beneficiados de forma legal. Então, precisa, assim, de uma lei que dê um suporte e, ó, isso pode, isso não pode. É que nem as regras do jogo, 11 contra 11, lateral com a mão, escanteio com o pé, pegou com a mão é falta, falta violenta é vermelho. Então, 11 contra 11 tá lá na regra. Ainda colocaram um VAR. Calma, era isso que eu ia falar, não fala do VAR. Ainda colocaram um VAR, na dúvida. E as regras claras para o presidente? E as regras claras para os agentes? E as regras claras para os jogadores que têm contrato com os agentes e com os clubes? E se não joga ou se não é negociado, quer falar, não jogo mais, não vou me apresentar. Ah, você não me vendeu, eu vou trocar de empresário. O atleta é muito mimado. O treinador não me colocou, eu não quero mais ficar aqui. O treinador não fala comigo. Essa foi a nova da semana. O Parreira, quando assumiu o São Paulo, ele assumiu o time Miller, Valdir Bigode, Edmilson, 96, né? Zete, Comecinho de Rogério. 96, Aí, nos primeiros treinos lá, chute a gol, né? Aí, boa Miller, tá, boa Valdir. A hora que eu ia chutar, ele falava, boa garoto. Puta que falei, esse cara não sabe meu nome até hoje, né? Já uma semana de treino. Então, nem sempre as coisas vão acontecer, e foi a pessoa que me deu a camisa 10 do São Paulo para jogar no Morumbi, por mais vezes. Conquistei ele depois de alguns dias, alguns treinos, né? Me levou para um jogo que foi jogar o reserva, e aí ele me levou para o banco dos reservas. E aí eu entrei lá faltando uns 25 minutos, resolveu o jogo. Fui bem no jogo, passei a ser uma primeira opção. Mas não sabia meu nome, pô. Garoto. Sabia que se chamasse de garoto ia irritar o cara e ia render mais. Esse é o olhar do treinador. Aí também vai ter gente falando isso. Vai ter gente falando. Mas a sua pergunta foi boa, a sua pergunta. A que você fez. Então, o jogador é. O jogador é mimado? Ele é mimado. Mimado. Pelo sistema. Não, vamos lá. Mimado é um termo polêmico. Né? Não quero. Você quer, Fábio Melo fala que o jogador é mimado. Mas não, fica tranquilo, a gente não é sensacionalista. Não é esse perfil. Vocês sim, né? É. Mas vocês a não, audiência a gente não pode controlar. Mas o que eu digo assim, mal acostumado, pode dizer essa palavra? As pessoas têm receio de dizer não. De falar a verdade para os jogadores. Para atleta em geral, tá? Eu sou uma pessoa que muito atleta às vezes reclama de mim. Porque eu bato mesmo. Então, Eric... e não é bato pela performance, bato pelo que se faz fora de campo. E não é fácil falar para o jogador a verdade. Porque eles são super-heróis, são ídolos. Mas a hora que acaba os 90 minutos, ali tem que ter um ser tão grande quanto o cara que encara aqueles 90 minutos. Porque jogar não é fácil. Jogar, o cara... Todos são super-heróis. Todos. Imagina o jogo lá, Brasil e Alemanha, ou Brasil e Chile, lá na Copa de 2014, que você mencionou. O cara que bateu aquele pênalti lá. Né? Então, vou dar um outro exemplo para você, que é o Vitor, goleiro do... É o seu, que susto. Eu falei, algo está acontecendo aqui. O Vitor, goleiro do Atlético Mineiro. Talvez o maior ídolo da história do clube. Porque se você perguntar para um atleticano que é o maior ídolo da história do clube, ele vai falar o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Vitor vai estar lá, vai. Aí eles falam, não, o Vitor não é jogador. O Vitor é... O Vitor virou uma santidade. É tipo o Marcos São Paulo. E aí chega 2020 ou 2021, o Atlético me chama e fala, olha, Fábio, precisamos construir porque a gente não conta mais com o Vitor como goleiro. E para falar pro Vitor isso? Que nem o diretor ou nem o presidente tem essa, não é coragem, mas a sensibilidade, como é que a gente vai construir isso? E fala pro Vitão, que é meu irmão, fala, Vitão, o Atlético não conta mais com você, eles estão te propondo um cargo, e se você continuar jogando, a gente precisa ir pro mercado. Então poderia falar muito bem que não conseguimos um acordo financeiro ou não sei. Não, mas a verdade é o Atlético não conta com você. O maior ídolo da história do clube. Pô. E nós não temos as características de peitar ou enfrentar ninguém com a opinião deles. Porque tem muito jogador que vai para a imprensa e usa a força e a influência que ele tem para conseguir os benefícios.
E no caso do Vitor, nós conseguimos. Aí a hora que eu fui para o mercado e tinha 2 clubes interessados nele, ele continuar jogando, acho que foi o conforto que deu para ele de falar, não, então tá bom, eu teria opção de continuar, mas eu Eu quero prefiro parar. parar. E aí ele fez a gerência. Então eu não considero mimado, considero uma falta, às vezes, ou de coragem ou de sensibilidade para colocar as cartas na mesa como elas devem ser. Super protegido, São. talvez. Mas às vezes tem que ser, Eric. Às vezes tem que ter uma proteção, tem que blindar. E os executivos, eles fazem bem isso também. E o futebol, ele tem que ser blindado porque o acesso, ele também tira a concentração. A gente já está num momento de muita abordagem muito rápida, né, via as conexões, Muita distração. muita distração. E eu acho que a blindagem, ela é importante. Dentro disso, tendo várias pontas, né, que cercam o jogador no seu dia a dia, né? Você tem a parte diretiva, você tem imprensa, você tem torcedor, você tem o próprio treinador, tem comissão técnica, você tem tudo isso girando em torno do jogador que está ali no centro de tudo isso. E com os mais variados interesses girando no dia a dia, sejam interesses nobres ou não. Não sei se a minha palavra vai ser a mais correta e você me corrige. Mas o meio, ele é hostil. O meio do futebol, ele é hostil no seu dia a dia para o jogador de futebol, no qual ele tem que estar atento a cada uma dessas pontas para ele poder sobreviver nesse meio. Você que viveu tantos anos também dentro das 4 linhas, por todos esses interesses que giram em torno. Ele é um meio hostil, no qual o atleta tem que falar, pô, aqui eu tenho que tomar cuidado. Não. Ali é meio complicado. Para que ele possa sobreviver. Jorge, eu não vou dizer que é só pro atleta isso. Eu acho que todo profissional da indústria do futebol, ele tem essa sensação. O atleta de se proteger a cada passo, seja de novas contratações ou do concorrente ali do grupo. Os executivos de fazer boas contratações e quando não dá certo ir lá assumir, se não vem outro cara. Porque os executivos também, eles viraram um player acabou de sair, o executivo do Cruzeiro foi pro Vasco, né? O Alexandre saiu do Vasco, foi pro América, o América Cruzeiro, né? Eles viraram quase um atleta, né? E estão comercializando. Que até o Paulo André brincou, falou que o Pedro ia ganhar salário de atleta no Vasco e tal. Então, eu acho que são todos nós da indústria, os próprios treinadores, eu acho que sofrem muito mais do que os atletas, porque ali é performance imediata. E assim, na minha atividade também de agente, nós temos concorrentes, nós temos uma regulamentação muito frágil, onde ela não permite plano de carreira. Então, o contrato entre o atleta e o agente, ele é de 2 anos, pô. Isso é o que ele estimula você fazer uma negociação, senão você perde aquele atleta. Você vai perder o dinheiro, você vai perder... Tinha que ser o contrário. Você quer assinar com o Fábio Melo? Então, são 5 anos de contrato. De 3 a 5, que seja. Que é o tempo de você fazer que é o plano de você, é o tempo de você fazer um plano e não estimular você a fazer uma negociação. Então acho que tem a indústria, ela é difícil, ela é fechada, hostil em alguns momentos e dura sempre. E quem quer entrar, difícil entrar. Que esse é um dos objetivos do curso, eu vou pegar o gancho, que é justamente essa é uma das intenções do curso, em parceria com a SPM, que é um curso rápido, de 24 horas, 8 dias de aula, onde eu e a Ana Tereza Hatt vamos convidar, além de liderar algumas aulas, nós vamos convidar pessoas que lideram processos executivos, presidentes, pessoas de SAF, advogados, para dar um entendimento do que é essa atividade de gestão. A hora que eu convido um executivo para dar uma palestra de 1 hora, a hora que ele acaba de falar, eu vou pro embate, eu vou pro embate com ele, ou vou trazer um caso real da minha negociação com ele.
que é para eles entenderem essa dinâmica, Como é que é na prática sentar ali e negociar, né? né? E a hora que essas pessoas saem com conteúdo mínimo, né, ou essencial para você ter um entendimento, ele pode ser para o cara que vai entrar na indústria, pode ser para um jornalista que comenta futebol, para entender os processos dos agentes. E o menino ou alguém que quer fazer uma transição de carreira e quer vir para esse mundo, ele tem conteúdo e a gente vai ter desdobramento para ele entrar. Seja com a nossa chancela de FMS, ele pode se tornar um agente FMS com a nossa com as nossas relações, com os nossos contatos, com a nossa carteira de atletas e ajudá-lo a construir a carteira de atletas dele. Assinando um código de conduta que a gente desenvolveu na empresa. Então eu acho que vai ser importante Qual- esse conteúdo. Qual é o objetivo da FMS? Hoje nós temos 2 FMS. FMS Gestão Esportiva e FMS Educação e Cultura. A gestão esportiva continua sendo formação, captação de novos atletas e o que eu acredito que serão os próximos passos é fazer parte de uma empresa global. Assim como tem os multiclubes, eu acho que as agências vão se transformar em multiagências. Com atuações locais Então, e grupo, um agente... uma rede global, né? Eu tenho um atleta na Itália. A minha relação com o diretor italiano, ela não é melhor do que um agente italiano. Eu não preciso pegar o voo para Milão, Ainda mais atualmente. e ir lá fazer uma reunião e tal. Não, alguém da nossa empresa representando vai estar lá. É isso que eu acredito também. Isso é visão minha Que é a de tua visão sobre o sobre caminho dessa o indústria. negócio, e é o que eu quero para mim. Eu quero fazer parte de uma empresa global. Eu quero captar um novo jogador promissor, desenvolver ele em parceria junto com o clube brasileiro e distribuir ele na Europa, que é o objetivo dele. Se for o objetivo dele jogar na Europa, e vendê-lo. A FMS Educação e Cultura, ela tem diversos desdobramentos, Eric. Então ela tem o curso na SPM, que é para formar novos agentes e dar um entendimento do que é atividade de agência para o mercado. A partir dali, a gente vai ter desdobramentos, que é dar oportunidade para esses novos agentes terem a chancela de agente autônomo através da nossa marca e dos nossos 20 anos de atuação. Aí tem o livro, que é um material complementar, né? Um material didático complementar aos cursos. Vou ter o curso próprio, em plataforma própria, que é aí muito mais mergulhado na atuação de agente, que isso é um projeto para o 2º semestre. Aí tem a tradução do livro para outras línguas, né? Inglês, italiano e espanhol serão as primeiras, porque eu quero chegar na La Liga, quero apresentar para as federações, e se eu não emplacar que algum agente inglês, algum agente espanhol ou algum agente italiano também tenha a credibilidade suficiente para fazer o conteúdo dele e propagar a atividade de agente com um bom conteúdo e com peito aberto, que é uma outra característica também importante, você ter peito aberto, né, e poder falar com os processos, com seus erros e com acertos, mas sempre leal, sem dever nada para ninguém, sem ter qualquer tipo de receio de contra-ataque. Quando eu mencionei o hostil, tem muito dessa questão da lealdade, né? Que também, sim, está presente no meio, né? Seja falta de ou lealdade. Mas aí, só voltando ao que você estava comentando da quantidade de distrações que o atleta tem hoje, né? Por tudo que você observa, que você acompanha, o atleta atual, ele tem uma preocupação, assim, aquela preocupação genuína com a história do clube no qual ele está sendo contratado ou no clube que ele já atua, de conhecer a história, de entender a história do clube, até com um olhar de cultura organizacional, né? Por exemplo, um atleta que você negocia, um exemplo, com um determinado clube, ele tem essa preocupação. Pô, eu quero conhecer a história desse clube, eu quero entender tudo que envolve esse clube, não apenas aquela coisa de chegar, ser contratado e jogar. Existe esta preocupação, esse olhar
de cultura organizacional por parte do atleta ou não? Tem sim, George. Eles têm o interesse antes de qualquer movimentação. Lógico que quando você faz uma negociação aqui no Brasil, as informações elas são mais fáceis, né? Mas com esse mundo globalizado e com as plataformas aí que a gente pode fazer negociação com qualquer clube do mundo, tirar informações ele é fundamental. E às vezes os próprios atletas nos trazem, às vezes, informações complementares. E um movimento que está acontecendo que é muito legal, a hora que você leva um jogador para o Cruzeiro, como eu levei o Gabriel Veron, uma negociação importante, ele passa pelo memorial do clube, antes dele ser apresentado. Então o clube leva ele no memorial, vê a história. Lá no Porto foi a mesma coisa, passa no memorial do Porto, vem entender quem são os ídolos do clube, qual é a história do clube. Então eu acho que é um movimento que ajuda também a você dar clareza ao tamanho e à responsabilidade que você está entrando. Então chegou no São Paulo, vai lá no Morumbi, passa no memorial, chegou no Corinthians, passa lá no... Então eu acho que é um movimento que ele já tem sido feito, mas ele pode ser mais estimulado ainda. Mas os atletas têm interesse, sim, nesse conhecimento. A gente tem uma situação que... tudo isso que você está dizendo, o que me fica martelando um pouco na cabeça é o que mudou em 20 anos que você está atuando como agente? Eu acho que Porque eu fico pensando assim, bom, o mais impactante para mim é a preparação física. O Ronaldo outro dia deu uma entrevista. Ele falou, pô, eu treinei, se eu fiz tantos gols, eu poderia ter feito 10 vezes mais, porque eu treinei muito errado. Ele falou, né? Ele falou que tinha que acompanhar o Cafu e o Roberto Carlos nos treinos físicos. E ele dava tiro de 5 metros, 10 metros. Então, eu acho que a preparação física, ela foi muito diferente. Ela teve a maior evolução. O conhecimento tático, o desenvolvimento tático, eu acho que a Europa se desenvolveu muito mais do que a gente. E como negócio, os clubes brasileiros, nós estamos em 2024, eles seguem sendo associações sem fins lucrativos. E você faz vendas de 30, 40, 50 milhões de euros. Que não combina. É um contrassenso, né? Não combina com isso, né? E a questão financeira, Eric, eu acho que mudou demais. Então eu vejo os meus ídolos lá, Miller, Zete, Raí, o que esses caras... o próprio Palmeiras lá, Ivair, César Sampaio... os contratos que eles tinham, né? Proporcional ao que já eram melhores do que os que a geração anterior mas tinha. Mas o que é proporcional aos dias de hoje, né? Então, eu acho que tem muito investimento financeiro, uma questão financeira muito absurda de transformação. As estruturas ainda não são as ideais, as estruturas físicas, ainda não tem investimento em CT e em estruturas. Pode falar que o Atlético tem um bom CT, que o Cruzeiro tem um bom, só que o Cruzeiro, a Toca atendeu a seleção de 82, e a mesma Toca. Agora que eles fizeram um investimento altíssimo lá. Atlético tem, mas de novo, a gente não tem só esses 8 clubes no Brasil, 12 clubes. É muito clube, gente, para não ter estrutura que atenda a formação e ofereça aos atletas profissionais. Ainda mais considerando que a gente é o maior exportador de pé de obra do mundo, né? É isso. É isso. E além disso, a gente continua exportando. São esses pontos, eu acho que tem... mas eu estou muito confiante que os clubes se transformem em empresa, que a gente realmente... a liga esteja na mão dos clubes. A CBF hoje está sendo liderada por grandes profissionais, que é o Rodrigo Caetano, Cícero, Dorival Júnior e todo o staff, né? Não conheço o presidente, não conheço os outros dirigentes, mas no futebol é o que a gente tem de melhor e isso nos enche de esperança. Então, torcer para que realmente dê certo. Muito bem. O seu olhar sobre o futebol feminino e o mercado potencial, até entrando no seu segmento de agenciamento,
Qual a sua análise do cenário atual e de perspectivas? É uma realidade. Acho que o futebol feminino ele só não enxerga a evolução quem não quer. Tem uma relação, criei uma relação no meu grupo de trabalho, no curso que eu fiz lá na Federação Paulista. Coincidentemente, esse ano elas foram. A Cris assumiu, ela era diretora do Corinthians e assumiu a direção do futebol feminino da CBF. E a Rosana, que é uma ex-atleta, foi técnica agora recentemente do Red Bull, assumiu a categoria de base do Sub-20 da Seleção Brasileira Feminina. E a assessora de imprensa do futebol feminino é a Ayana, que é a esposa do Wagner Mancini, que é meu amigo, meu irmão, foi meu técnico, eu sou empresário dele. Então, eu estou acompanhando demais. Para o segundo semestre, tem também uma possibilidade de fazer... Eu não vou criar uma estrutura do zero, mas ou eu vou investir numa agência já de futebol feminino, de uma agência que represente atletas, ou até fazer, quem sabe, parte de aquisição, né? De uma parceria, uma aquisição nesse movimento. Acho que foi o Corinthians, recentemente, fez uma venda... Primeira venda, né? Importantíssima. Se a gente for nessa linha, o futebol feminino talvez faça a venda mais significativa do que a nossa Série B e Série C. Então, é uma realidade. As marcas querem estar com o futebol feminino, né? E eu acredito muito no desenvolvimento. Vamos ver se a Copa do Mundo vem para cá também, né? Tem essa salto. conversa, né? Tá cada vez mais próxima, né? Só tem agora Brasil e a candidatura europeia para concorrer, né? Eu acho que pode dar certo, sim. Muito bem, George. Eu ia... Prepare-se. Chegou o momento? Chegou, Pô, mas, filhão. ele tá dando um curso aqui, nós vamos ter que parar pro momento de ordem. O curso dura 24 horas, a gente tá uma aqui. Então. Está só fazendo preâmbulo, quem quiser. Spoiler, tô dando spoiler. Já fechou a turma? Não, Ainda as inscrições tem inscrição. Irão até dia 15 de maio. 15 de maio. O curso pode ser presencial ou online. E então a gente está atingindo o Brasil inteiro e está aberto ainda. Qual é o nome do curso? Gestão de atletas dos campos para os negócios. Muito bem. Que é o complemento do livro. .br, né? SPM. Isso. Muito bem. George, diga. Enrolei para você pensar. Prepare-se. Pensar para mim é uma coisa difícil. Ele não gostava de entrar em dividida, hein? Ele não gostava de entrar em dividida? Ele falou. Eu era mais daquele cara ali. Evitava o choque, jogador que... Pra quê, né? Ei. Cheio de volante no time? Cara, eu lembro meu filho mais velho era assim desde pequeno. Você olhava aquele bolo, né, de moleque, 3, 4, 5 anos de idade e tal, e ele ficava esperando fora, né? Eu falei, o que ele tá fazendo? A bola sobrava, ele ia embora pro gol. É isso aí. Caminhava levantando a cabeça. 10 na linha e 1 no gol. Competências complementares ali. Características complementares. Ronaldão na zaga, pra que eu vou entrar em choque? Imagina dividir com o Ronaldão. Dividir com o Ronaldão pra quê, velho? Então, mas hoje não tem jeito, você tem que fazer tudo. Então, já em 2005 tinha que fazer tudo e eu não tinha características para poder fazer. A melhor coisa que eu fiz foi voltar a estudar. Então, tá tudo bem. Foi bom enquanto durou. Bom, enrolei bem, George. Chegou a hora. É seu momento, George. O Jorge Valdano, atacante da seleção argentina, Real Madrid, ele tem uma frase que para mim é muito marcante, que ele diz o seguinte: nunca aprendi tanto sobre o ser humano como dentro de um campo de futebol. O que você mais aprendeu sobre o ser humano dentro de um campo de futebol? Que a força mental, o equilíbrio mental, e que é o que conduz qualquer ação nossa na nossa vida. Ali, naqueles 90 minutos, ele talvez esteja maior, ao mesmo tempo que está maior orgulho e a satisfação, ali você está representando milhares de torcedores, familiares, o seu próprio sonho. E alguns lidam com isso de uma forma muito tranquila. Talvez pela falta de conhecimento do que ele está representando ali.
Eu lembro de uma entrevista do Rogério falando isso, que é até meio polêmico, né? Mas quanto mais consciência você tem do ambiente que você está e do que você representa, mais preparado mentalmente você tem que estar, senão você não aguenta. É um contexto muito forte. Um contexto muito forte. De aplauso e vaia, de vitória e derrota, de erros e acertos, de vaias e aplausos. Ali, às vezes, infrações de segundos e minutos e de uma carreira. Então, essa é a maior lição. E que tudo... O fato de ter sido um bom atleta, ou vitorioso, ou com poucas conquistas, ele também nunca vai se sobrepor ao bom profissional. A uma pessoa leal, transparente. Uma pessoa educada, humana e humilde. Então, a pessoa pode ser um super-herói lá, ídolo. Mas se ele toma o banho no vestiário e sai, e não carrega valores e princípios, para mim esse cara não existe mais. E é uma decepção do super-herói. Eu não consigo separar esses dois personagens. Por isso que para mim muitos ídolos aqui, eles se transformaram em mais um na minha vida. Não os tenho mais como ídolos. Porque fora de campo ele não merece a minha idolatria que eu tinha dele dentro de campo. É isso, Jorge. Sem mais. Sem mais. Teremos repeteco, obviamente. Óbvio, Será baita obrigatório. repeteco de Foi a podcast. primeira das 24 horas de aula que a gente vai ter, né? Material do Vamos lá. curso já, né? Material do curso. Começou o primeiro deles. Fábio, obrigado, hein? Obrigado, Fábio. Eric, Jorge. Muito legal. Muito bem. Fiquei Pra quem quiser, feliz. ó, jogando de terno, trate de comprar, ó, tá aqui a capa do livro, Ó, você pode é. comprá-lo. E também o curso da SPM sobre gestão de carreira de atleta. De a gente pode dizer atletas e gestão de clubes também. É isso aí, gestão de clubes, muita coisa legal. Fábio, que estará também conosco na Máquina do Esporte, né? Já posso te convocar aqui? É? Vai conseguir? Ah, a gente espera. Tudo bem. Sempre bom estar perto de vocês. Eu tenho uma Muito admiração grande por vocês, pelo trabalho. E quanto mais perto a gente tiver, é melhor. E Isso esse aí. agora vai ser o momento Eric, né? Porque você falou de jeitinho, vai ser o Já momento Eric. joguei, Ó, já você joguei vai aqui, com a máquina dele? tô ferrando, tô encurralando o cara aqui. Mesa de negociação É, aqui, ó. põe ao todo mundo vivo. na mesa. Põe todo mundo na mesa e tal. Não, mas Fábio, foi um prazerzaço, Obrigado, muito legal. Eric. Obrigado pela aula aí. Putz, Espetacular. vai estar conteúdo Espetacular. para entender realmente isso, né? O quanto a gente precisa caminhar ainda em evolução, mas o quanto já caminhamos nessa jornada também. Vai dar certo. Tá bom. A gente vai ver ainda o futebol brasileiro vencedor, organizado. Espero. E o que puder contribuir para isso, eu não vou medir esforços. Não é fácil a gente vir aqui, se expor, falar o que pensa, mas é com muito amor. Futebol me deu tudo, essa é a verdade. E o momento que eu tô, é como se fosse uma analogia. Eu tô com 48 anos, 45 mais 3, né? De acréscimo. E agora, o segundo tempo, eu quero retribuir de alguma forma, seja com conteúdo, com experiência, ou me dedicando, ou com o meu tempo, e com o peito aberto e com muita convicção das minhas dores, né? Das minhas crenças, e com o mais importante que eu tenho, que é com os meus valores e princípios. Se o cara não entrava em dividida dentro de campo, fora dele, meu meu amigo. amigo, não vai afinar, Não, mas né? tá tudo bem, tá tudo... Daqui a pouco vem as porradas, a gente domina no peito e sai jogando. É isso aí. Fábio Melo, muito obrigado. Muito obrigado, Fabio. Muito Jorge, obrigado. Sensacional. Muito bom. Valeu. Obrigadão, Fábio. Diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais estamos como Máquina Esporte para vocês. Até Muito semana bom. que vem. Tchau. Valeu, Tchau, garoto. Fabião. Valeu. Tchau, tchau.